Oitavo capítulo do livro Tratado das Tentações. Não se deve discutir com a tentação, meios de se desviar delas. Há potências que não podemos vencer, se não as atacarmos diretamente, seguindo uma conduta oposta à que elas sugerem. São desse número as que vêm do fundo da índole, que não se domou. Se uma pessoa é sujeita à vaidade, à cólera, à sensibilidade, a essa mania, a que se chama antipatia, não poderá essas paixões, se não praticadas nas ocasiões, as virtudes que lhe são diretamente opostas. Não somente deve renunciar aos sentimentos que estas paixões lhe inspiram, mas também devem agir para mortificá-las. Se contentar com evitar certas ocasiões, não se destruirá esses sentimentos desregrados, nem nas ocasiões em que não as puder evitar, sucumbirá quase sempre. E praticando a humildade, a doçura e renunciando-se a si mesmo, indo ao encontro das pessoas contra quem se tem prevenções, é deste modo que se vibram nessas paixões eficazes e poderosos que se asseguram as derrotas delas e que dão uma vitória completa àqueles que a combatem fielmente em todos os ataques. Mas também não há nada mais prejudicial do que o procedimento de certas almas nas tentações. Elas acreditaram ou acreditariam ter algo a se exprobar, se não se exaurisses em argumentações, para destruir aquilo que a tentação lhes inspira. Entram, pois, em esclarecimento com a paixão que as ataca e a qual não faltam pretextos para se justificar. Assim, aturam um combate longo e perigoso, combate que muitas vezes poderia ter sido determinado no momento, se elas não houvessem entrado em disputa com um inimigo artificioso, ou pelo menos lhes teriam dado muito menos pena a suportar. Isso lhes sucede sobretudo quando elas têm ideias contra a fé, contra a esperança, sentimentos contra a caridade. Elas querem assegurar-se de suas disposições interiores, combatendo certamente ou diretamente a tentação. Essa maneira de proceder é uma fonte de penas e de perplexidades. É perigosíssima. Desde que se discute com a tentação sobre as matérias difíceis nas quais as dificuldades se fazem sentir sem custo, as respostas são difíceis de compreender por aqueles que carecem de luzes e de princípios nesse gênero, ou sobre as coisas que lisonjeiam o amor próprio e que a malignidade natural aplaude. Estamos no maior perigo de sucumbir. Assim se perdeu Eva. A tentação que entra na alma pelos sentidos e que lhe apresenta uma satisfação conforme a natureza, cada uma forte expressão, não sendo sensível e não constrangendo a natureza. Aquilo que se lhe tem a opor, não causa quase certo nesta uma impressão semelhante, a menos que uma fé viva lhe dê força. Na perturbação em que nos achamos, às vezes a fé tem dificuldade em si e se faz sentir, e então já não opomos a paixão, senão a uma fraca resistência. Aliás,
Combatendo desse modo a paixão, damos-lhes uma atenção que a alimenta e que a torna mais sensível, de maneira que a todo instante parece que persistimos nela ou consentimos nela. E num embaraço do qual ela custa sair quando quer dar-se conta do seu procedimento. Em todas estas tentações, não há meio mais seguro para se colocar fora de alcance do que desviar sem demora a mente dessas ideias, ligando o coração à vontade, ligando o coração a sentimentos de piedade. Se não há na mente pensamentos que não dependem da vontade, a vontade também pode obrigar a mente a ocupar-se de certos objetos, que a desviem daqueles que a tentação lhes apresenta. Aliás, nem sempre é necessário preferir ou proferir aqueles que são diretamente opostos à tentação. Desaprovamo-la suficientemente desde que nos volvamos para Deus, por qualquer pensamento e qualquer ato de virtude que seja. Cada um deve apegar-se àquilo que ordinariamente mais o sensibiliza ou impressiona. Uns sensíveis aos sofrimentos de um Deus, feito homem para salvar os homens, colocam-se ao pé da cruz de Jesus, ocupando-se deste Deus Salvador, que pelo sacrifício de sua infinitamente preciosa, ocupando-se, vou voltar aqui porque eu engoli uma palavra, essas letras são muito pequenas, peço perdão. Ocupando-se, vamos voltar aqui para não ficar aí um empecilho para que as pessoas entendam. Outros, retirando-se pelo seu pensamento no Sagrado Coração de Jesus, cujo socorro e misericórdia imploram e penetram-se dos sentimentos e de bondade e de compaixão, que esse divino Salvador, por ele teve para si a excitarem a gratidão e a confiança de que asseguram a sua fidelidade. Uns mais sensibilizados pelo milagre do amor de Jesus Cristo, que quis dar-se a eles de maneira tão adorável na divina Eucaristia, servem-se dos sentimentos que esta misericórdia infinita lhe inspira para desviarem o seu coração de tudo o que possa ofender um Deus tão bom. Outros, colocando-se em espírito, no momento em que irão dar contas a Deus de todo o curso de sua vida, representam-se situados entre o céu e o inferno. Dizem a si incessantemente: se depois deste combate eu devesse comparecer no tribunal de Jesus Cristo, como quereria ter sustentado este combate? Ocupam-se vivamente destes objetos tão interessantes para o homem, para o cristão, e tão capazes de os afastar de todo o mal. Compenetrando dessas verdades tão tocantes, tão impressionantes, o seu coração torna-se insensível ao objeto da tentação. A sua mente não se ocupa mais deles. Poucas tentações há que se resistam muito tempo numa alma que se escutar as razões da imaginação escalada pela paixão e sem se divertir em lhe responder. Animada de uma viva confiança, volve-se para Deus por sentimentos de amor e lhe implora o socorro sobre a proteção da Santíssima Virgem. Este exercício de amor de Deus esse exercício do amor de Deus, enquanto durar o ataque, é a defesa mais segura do coração. Este nunca será forçado enquanto se mantiver apegado a Deus por esse sentimento, para tornar esse sentimento mais forte e duradouro.
Apliquemos à mente a consideração dos motivos que devem alimentá-los e aumentá-los. Logo, o inimigo confuso abandonará o seu ataque. Se ele recomeçar o combate, poluemos em fuga pela mesma manobra. Finalmente, trata-se, com a graça de Deus, de afastar da mente ou do coração as ideias e os sentimentos que põem em perigo. Mais fácil e mais seguramente conseguimos isto dando-lhe outro curso, outra ocupação, a menos circunstância quando as tentações são fortes e obstinadas, em que é oportuno para se distrair delas, ocupar-se alguma obra do espírito ou do corpo, cuidar de empregos ou de alfazeres. Estas ocupações afastam da alma os objetos que as absidiam e proporcionam-lhe a tranquilidade. Quando a calma volta, a mente e o coração elevam-se a Deus com mais liberdade, prendem-se a Ele com muito mais força. Nesses combates, o ponto essencial é não se perturbar e não deixar enfraquecer a sua confiança em Deus, sobretudo resistir aos primeiros ataques. Se a mente e o coração são perturbados pelo temor, não sabem a que se apegar para se sustentarem. A perturbação escurece as verdadeiras luzes. Neste estado, já não se pensa em procurar socorro. O coração não sabe a que se resolver, porque a mente não lhe apresenta nada que seja capaz de animá-lo. E diaria a experiência disso e estender-se às coisas temporais como às coisas espirituais. Vede, esse homem que se acha num perigo, num ataque imprevisto, fornece-lhe meios de safar-se dele, mas ele não os vê. Tem as suas armas junto de si, procura-as sem as achar. Recebei o inimigo com mais segurança e tomareis mais medidas para o inimigo com mais segurança e o tomareis mais medidas para lhe aparar os golpes. Vereis melhor os meios de vencê-lo. Empregareis esses meios com mais liberdade. Empregá-los eis com mais vantagem. Afinal de contas, por que vos perturbardes? O demônio pode, na verdade, sugerir-vos tudo o que ele tem de mais perverso. Porém, não pode obrigar-vos a consentir isso. O consentimento não depende dele, só depende de vós. Por que, pois, vos assustardes? Como fazeis numa coisa em que sois absolutamente senhor, em que com o socorro da graça podeis sempre recusar o consentimento? Resisti e nada tendes a temer de um inimigo que só pode vencer-vos quando bem e quando quiserdes. Esta segurança dar-vos-lo-á a confiança em Deus, se não a deixardes enfraquecer-se. Uma alma desanimada na tentação é uma alma meio vencida. Ela não faz mais senão fracos esforços, porque já não é sustentada por essas graças particulares que só Deus concede a confiança. Como haveria ela de tê-las, essas graças preciosas? Nesse estado, ela nem sequer pensa em pedir-lhes ou pedi-las. Parece que Deus não é mais para ela o Deus forte, o Deus bom, que pode e que quer sustentá-la. Entretanto, ela experimentaria uma bondade e esse poder se os invocasse com fé. Deus prometeu, sua palavra é infalível. Não digais, tenho experimentado tantas vezes a fraqueza nessa tentação. Se a experimentastes, foi por haverdes sempre faltado a confiança. Não falteis mais, e não mais sucumbireis. Pedro, andando sobre as águas por
ordem de Jesus começou a afundar, assim que faltou a fé e a confiança, e se foi salvo pela volta desse sentimento que lhe atraiu a proteção do seu divino mestre. Nas tentações, mormemente nas que geralmente são violentas, atentas aos primeiros botes da paixão, aplicavam-vos a lhe sustar os primeiros movimentos, para se deixardes a imaginação do tempo para se esquentar, ao coração, tempo para se prender ao objeto. E isso por uma defesa fraca de vossa parte. Essa infidelidade enfraquece-vos-á ainda mais. A paixão tratada com consciência, a internet foi abaixo. A paixão tratada com consciência grimpa logo. Ela era apenas uma faísca que teria sido fácil apagar, mas por essa negligência torna-se um abrasamento que ganha todas as potências da alma. Ainda mais necessário é este conselho nas tentações, cuja redobra pelas impressões que elas produzem nos sentimentos. Então fazem mister rasgo de uma misericórdia particular, para se conservar no meio das chamas, sem se por elas danificados. A diligência em prevenir esse perigo ou vos teria preservado da tentação, ou vos teria assegurado a proteção de Deus para sairdes dela sem receber ferimentos. Quando não se tem experiência, deve-se revelar ao seu confessor as tentações assim que começam. Assim, aprende-se a maneira de combatê-las e assim nos desfazemos delas mais facilmente. Esse ato de humildade e de simplicidade cristã atrai graças ao céu. Uma alma que, segundo a ordem estabelecida pela providência, quer conduzir-se pela trilha da obediência, merece que o Senhor se interesse especialmente por ela nas suas penas. Por isso, com frequência, sucede já não causarem essas tentações perturbações. Mal as revelamos ao ministro do Senhor. Se as calamos na esperança de que elas passarão, ordinariamente damos-lhes tempo para se fortificarem, e elas se tornarão mais difíceis de vencer.